Olá a todos, sejam bem-vindos ao nosso panorama semanal, né? Semana passada eu comecei a fazer os estudos semanais na sexta-feira, né? Já que é o último dia da semana, então vale a pena a gente dar uma olhada nos gráficos semanais. Então, né, nas sextas-feiras a gente deixa o de olho no mercado de lado e vamos para o panorama semanal, tá? Lembrando que os estudos apresentados não se configuram como recomendação de investimentos, mas têm caráter educacional. No panorama de hoje, embora a gente vai olhar os gráficos semanais prioritariamente, eu também vou analisar os gráficos diários. Né? Acho que analisar os dois gráficos vale a pena e faz sentido, tá? Começando pelo mini índice, né? A gente sempre analisa o mini índice em vez do índice cheio, porque é o ativo mais negociado, né, na bolsa junto com o mini dólar, né? A maioria ele tem mais liquidez do que o índice futuro, porque a quantidade de traders que operam o mini índice é muito maior, porque o mini índice, né, são os mini contratos futuros do índice Bovespa, eles exigem uma margem menor para você operar, e isso aí, né, possibilita um número, né, milhares de vezes maior do que quem vai operar contratos cheios do índice Ibovespa, tá? Então a diferença entre o mini dólar e o dólar, o mini índice e o índice é a questão da quantidade de volume financeiro que você movimenta. E aí o que é diferenciado são as margens, né? O dinheiro que você tem que ter na corretora para ser usado como garantia. Basicamente é isso. Margem é o dinheiro que é necessário ter na corretora para ser usado como garantia. Quando você opera contratos futuros, você trabalha com margem. Quando você trabalha com ações, você trabalha com o dinheiro, né? Só que no caso na operação comprada. Tá? Na operação vendida, o seu dinheiro também ele é encarado, digamos assim, como uma margem. Inclusive, né, quando você vai operar vendido ações, você tem que ter mais de 100% do capital que você está operando. Então, se você está vendendo o volume financeiro de 10 mil reais, né, por exemplo, você está vendendo 1.000 ações de 10 reais, você tem que ter mais de 20 mil reais na conta. Tá? Agora, se você fosse comprar 1.000 ações de 10 reais, você gastaria 10 mil reais. Esses 10 mil reais iam ser descontados, né, o seu dinheiro lá na corretora e pronto. Você tem a propriedade das ações. Tá? Mas quando você opera na ponta oposta, na ponta vendedora, não é assim. O seu dinheiro é considerado como margem. Né? Ele não digamos assim, consumido. Né? Ele fica lá na corretora, mas ele fica como uma garantia, tá? E os contratos futuros são assim. Então, assim, o mini índice é o ativo mais operado, tá? E aí, começando pelo mini índice, o mini índice, né, ele vem aí no forte movimento de alta, né? No gráfico diário ele está subindo acima da média de 8, né? No gráfico semanal, ele, a priori, confirmou um pivô de alta, né? Quem fez o meu curso Fundamentos de Análise Técnica ou não tem noção do que é um pivô de alta que eu tô falando, né? Vá no meu curso. Esse curso eu tenho ele na Udemy, tá? Na maioria das vezes ele é 20 e poucos reais, menos de 30 reais. E é o mesmo curso que se encontra na Grafistas, né? Se você quer ter acesso a este e outros cursos, como gestor de carteira, etc., você faz a assinatura da Grafistas. Se você quer ter acesso a esse curso, vai na Udemy. E lá eu falo sobre fundamentos de análise técnica, eu falo sobre pivôs, né, que são as chamadas ondas que formam o mercado. Então aqui nós tivemos um pivô de alta, e aí eu também ensino a fazer isso aqui que eu estou fazendo, né, alvo de Fibonacci, tá? Eu ensino a fazer a projeção de Fibonacci, e a projeção de Fibonacci é 122.722 pontos, o primeiro alvo. Agora, já de antemão, fala uma coisa que me chama a atenção, é isso daqui, ó.
Olha só, no gráfico diário, os preços estão subindo. Esse indicador aqui chama DMI, tá? Ele tem a linha verde, DI+, linha vermelha, DI-, e o ADX, que é a linha branca. Quando a linha verde está acima da vermelha, indica tendência de alta. Quando a vermelha está acima da verde, tendência de baixa. Beleza. Simples assim, tá? Essas três médias, elas não têm relação entre si. As duas coloridas que têm relação entre si, e a branca, ela mostra a força da tendência, o nível da força da tendência, né? Seja ela qual for. Então, olha só, os preços estão subindo, né? E aí a linha verde está acima da vermelha, e bastante acima, né? Elas estão muito afastadas. E a linha branca também está bastante, né? Ela inclinou e está subindo bastante, mostrando que a tendência de alta está forte, né? Então, primeiro, a gente lê sobre a tendência. A linha verde está acima, então é tendência de alta, tá? A linha... E aí, beleza. Aí a gente vai para a linha branca para ver o nível. Tá aí 29,50. Beleza, o nível alto. Aliás, 29,50? 37,12. Pera aí, vamos ver. Ah, não, ADX... Puxa vida, hein? Vamos ampliar aqui. 39. Está 39 o ADX. Beleza, 39. O mínimo que a gente trabalha é 30. Então 39, um nível alto. Beleza. Aqui no gráfico semanal, os preços também estão subindo. Eles subiram, formaram esse topo, caíram, seguraram na média de 20 períodos, na de 200 e voltou a subir. Beleza. Só que quando ele fez esse movimento, as duas médias DI, elas se cruzaram. E aí agora, né, o ADX ele está no nível muito baixo, né, no nível muito baixo mesmo. Vamos ver onde que ele está. Olha só, o ADX está em 23,13, né? Então assim, é um nível muito baixo o ADX, mostrando que a força da tendência não está tão alta. Então é isso que me chama a atenção, porque quando os preços eles vêm, corrigem na média e voltam a subir, tem, na maioria das vezes, por exemplo, aqui, ó, ele está subindo. Então era a linha verde, o DI+, está acima, tá? Então, assim, o DI+, era nem para o DI+, ter encostado, ou talvez encostado no DI- e voltado a subir. Não foi o caso, elas ficaram se cruzando, ora mostrando tendência de baixa, tendência de alta, sendo que já estava no contexto da formação de um pivô de alta. Então... o nível aí do ADX baixo no gráfico semanal me chama a atenção, e eu fico com a pulga atrás da orelha por causa disso, né? A banda de Bollinger superior está sendo empurrada, né? Beleza, fez correção aqui na média, voltou a subir, nós temos um pivô, tá? Depois que atingir, porque aqui a gente trabalha com o seguinte: o pivô é atingido, o alvo é atingido, aliás, o alvo de Fibonacci. A gente pega a ferramenta e a gente estica colocando a retração de 50% na cabeça do pivô. Então o próximo alvo aqui, ó, será região de 127 mil pontos, tá? Mas é isso aí, né? Acabou de confirmar o pivô de alta e segue o movimento de alta. Agora, ele já está bastante afastado da média de 20 períodos, né? E ele não fica muito tempo afastado. Veja aqui, ó, os preços saem, sobem. E ao invés deles baterem e voltarem a subir, eles caíram até a média de 20 e aí voltam a subir. A média de 20 é a referência. Para vocês terem uma ideia, as bandas de Bollinger, essas linhas aqui, elas são formadas a partir da média de 20, tá? O John Bollinger, que foi o criador deste indicador, ele plotou a média de 20, que é a média clássica mais utilizada. E aí ele colocou 2 desvios padrão para cima e 2 desvios padrão para baixo. E aí ele criou a banda de Bollinger, tá? Então, para você ver a importância da média de 20 períodos, ela é a mediana das bandas de Bollinger, né? Então, uma informação que muitos grafistas utilizam é se os preços estão acima da banda na parte superior, né? Então, a partir da média de 20 para cima é considerado na parte superior. Então, considera-se tendência de alta. Por isso que a média de 20 é a referência entre a tendência de alta e a tendência de baixa, tá? Já se os preços eles romperem abaixo da média de 20 e trabalharem na parte inferior da banda de Bollinger, eles estão em tendência de baixa, tá? Então a média de 20 ela é essa grande fronteira. E aí os preços eles fazem correção até ela, tá? Eles sempre fazem correção aqui, ó,
nesse movimento, nessa perna de alta aqui, ó, eles vão, fazem a correção, fazem a correção, fazem a correção, e aí eles ficam oscilando, tá? Então, olha só, veja aqui, como isso aqui é o gráfico semanal. Então, isso aqui, ó, metade de 2017 até metade de 2018, tá? São um ano, 12 meses, ó. Sobe, cai, segurou, sobe na parte superior da banda de Bollinger, ó. A média de 20, ela está na metade da banda de Bollinger, tá? Então na parte superior, então é tendência de alta. A partir do momento que ela rompeu abaixo da média de 20, já consideramos tendência de baixa. Então ela é a grande referência. E a evidência é essa formação do pivô aqui no gráfico semanal. Então, os preços eles não sobem eternamente, eles não sobem em linha reta, eles vão, uma hora, vão fazer correção na média de 20. E aí, se a tendência está muito forte, a tendência de alta, eles andam de lado, eles não caem, eles andam de lado, e aí a média vai sendo formada até atingir o preço. E aí, quando o preço encontra com a média, ele bate na média e volta a subir. É o famoso movimento breakout, tá? Então tem que ter muito cuidado, porque no gráfico diário ele está bastante afastado das médias, ok? Mas está em tendência de alta, né? Então o próximo alvo aí, ó, 122 pontos, 122 mil pontos, e o outro, segundo alvo que eu já tracei aqui, 127 mil pontos no mini índice, né? O mini dólar também segue numa forte tendência de baixa, né? Ele está em super tendência de baixa no gráfico semanal. A gente fala que ele está em super tendência quando ele cai abaixo da média de 8 períodos, tá? Mas aí você vê que as bandas de Bollinger já ficam muito abertas, mas você pode ver que elas se abrem, dilatam e contraem. Dilatam e contraem. É esse movimento. Elas se abrem e contraem. Então assim, elas estão se abrindo muito. Vai chegar um momento que elas vão se contrair. E aí os preços, eles podem subir forte, tá? Então tem que ter muito cuidado, porque é como se tivesse uma mola, né? É como se a gente tivesse uma gominha, né? Uma gominha, essas gomas que a gente usa aí pra envolver papel e tal, puxando, né? Um estilingue puxando aqui esses preços para cima. Quanto mais eles se afastam, eles estão mais puxando e tensionando essa linha. E aí, se eles voltam com muita força, a gente pode ter uma surpresa, tá? Mas aí, em termos operacionais, é o seguinte, tá? A gente lida, né? Você, a partir do momento que você coloca o seu dinheiro para operar, você vende aqui e tal, seu dinheiro tá lá, sua margem tá lá, beleza. E aí você tem um risco a qualquer momento. Só que na prática, existem maneiras de você conduzir, tá? Então, ele tá caindo forte. E aí, quanto mais ele cai, mais o risco dele subir forte. Beleza. Só que você vai operar e você vai ter uma regra, né, do seu trade system, uma regra de um método de gerenciamento de risco, tá? Então, depende de onde você vendeu, depende do setup, depende da forma como você conduz o seu trade system, tá? Você pode conduzir pela média de 8 do gráfico diário ou pela média de 8 do gráfico mensal. Tudo depende da forma de conduzir. Não é porque existe o risco que você não vai operar, tá? Mas você tem que ter uma forma. Você não pode vender e falar, não, agora é venda, né? E aí você não ter nenhum stop loss, nenhuma proteção nem nada, tá? Como aqui, ó, tem várias oscilações, eu vou pegar a média o gráfico semanal do mini dólar para fazer a projeção de Fibonacci, tá? A gente pega aqui em cima, a referência da cabeça do pivô é aqui, né? Ele fez uma lateralização na média de 8, voltou a cair. Então a gente considera a cabeça do pivô aqui, né? Até porque teve esse pavio aqui também. Então mostrou que foi um movimento de correção. Não foi muito forte, né? Foi muito rápido, muito curto, mas foi um movimento de correção. O primeiro alvo atingiu 4,77. E aí vamos ter o segundo alvo de Fibonacci em 4,51. Peraí, não é 4,51 não. Eu tinha traçado antes aqui. Vamos ver aqui, peraí. Aqui, ó. 4,49. Praticamente 4,50. Esse é o próximo alvo. Tá em 4,69. E aí tem 4,49. 20 centavos para cair.
Tá? Esse é o próximo alvo de Fibonacci do gráfico semanal do mini dólar, tá? O primeiro alvo foi 4,76 e agora o segundo é 4,49, 4,49, 4,50, né? Questão apenas de 1 centavo, tá? Então tá aí, tendência de baixa, super tendência de baixa, e o dólar tá caindo forte, mas é aquela, o dólar não cai eternamente, tá? Uma hora ele vai fazer um movimento de correção, e se você não estiver preparado, pode te pegar de surpresa. O SP500, aqui nós estamos no ISPFUT, é o SP500. O SP500 no gráfico diário ele está subindo, né? No gráfico semanal nós temos 2 candles só de alta, né? Nas 2 semanas anteriores, e o DI- ainda permanece acima do DI+, não houve cruzamento aqui, tá? Então no gráfico semanal os preços não estão, a gente não pode bater o martelo de uma retomada da tendência de alta, tá? Então olha só, no gráfico diário ele está em movimento de correção. Então o que a gente tem que esperar? Os preços irem, né, até a média alcançar o preço, e aí eles retomarem o movimento de alta, e aí sim nós vamos ter um pivô de alta que a gente pode trabalhar com ele, né? Mas até lá vamos ver, tem que esperar, né, o que vai acontecer, porque o mercado está com uma volatilidade imensa, né? O Banco Central dos Estados Unidos vai aumentar os juros, e isso impacta negativamente as ações. Então tem que ter muita cautela, tá? Tem muita cautela porque é o seguinte, a gente está passando por eventos que não tem precedência histórica, tá? É muito importante saber isso. Então, precedência histórica é o seguinte, nunca aconteceu. Então não adianta pegar modelos computacionais, modelos matemáticos, né, métodos fundamentalistas, grafistas, etc., e achar que isso é o santo graal e isso vai ser suficiente para conduzir as suas operações. Não, não vai, tá? Porque coisas que estão acontecendo hoje não tem precedentes. Então, quando não tem precedentes, é o seguinte, a economia ela é uma ciência social aplicada. A gente não tem como a gente pegar um grupo de pessoas, uma nação, né, um país, colocar num laboratório e fazer testes lá, né? Aumenta o dólar, diminui o dólar, investe, diminui o preço do petróleo, aumenta o preço do petróleo. Só que não tem como. Então, assim, a economia é uma ciência que vai sendo construída à medida que vai acontecendo as coisas. Só que existem coisas que já aconteceram, né, crises financeiras e tal, e aí a economia, a história econômica já mostra, né, que determinada coisa que aconteceu não é para se repetir, tá? Por exemplo, muita impressão de dinheiro, igual o Banco Central americano fez nesses 2 últimos anos da pandemia. Ele imprimiu muito dinheiro. Já teve outras vezes na história que ele fez a mesma coisa e depois dele ter imprimido muito dinheiro, aconteceu crises, tá? Então tem coisas que a economia, os economistas já sabem. Só que tem outras coisas que não tem como saber porque nunca aconteceram, tá? Então é o seguinte, a gente não tem certeza, não é que não tem certeza, a gente nunca tem certeza, né? A gente não tem base nenhuma. Então assim, os juros americanos estão subindo e a bolsa americana essas 2 últimas semanas subiu, tá? É um contrassenso, tá? Isso é um contrassenso o esperado era que a bolsa americana viesse a cair forte, tá? Teve a pandemia começando em março de 2020, né? E aí isso forçou lockdown e tudo mais. O governo americano imprimiu dinheiro para as empresas não falirem, principalmente empresas aéreas. O governo americano literalmente resgatou as empresas aéreas, assim como em 2008 ele resgatou os bancos. O governo americano imprimiu dinheiro e deu para os bancos não falirem, porque senão o sistema econômico como um todo ia entrar em colapso, tá? Aí beleza, ele já imprimiu muito dinheiro a partir de 2020, tá? Aí a pandemia. Aí agora vem guerra. E aí a guerra vem afetar as commodities. E aí a guerra vem aumentar o preço do petróleo. E aí o preço do petróleo é a base de tudo. É um dos elementos da equação da inflação mundial, de qualquer país, tá? Porque todos os países do mundo utilizam petróleo como fonte de combustível, né? E aí os navios, né, os caminhões que transportam as nossas mercadorias do mundo inteiro, né, a base logística global
precisa de petróleo. Tá? Então, por conta disso, se o preço do petróleo aumenta, o preço de tudo aumenta. Desde o iPhone até um notebook da Apple também, da Dell, até o preço da maçã, o preço da couve, até uma roupa, tudo, o preço de tudo aumenta. Tá? E se o preço de tudo aumenta, isso impacta diretamente na demanda. As pessoas vão comprar menos. As pessoas vão ter menos dinheiro para comprar. E aí, se as pessoas não compram, as empresas não lucram. Sempre se as empresas não lucram, elas têm dificuldade de... o custo de produção, né, ele primeiro que aumenta porque o petróleo aumenta, né, e aí as máquinas que são as grandes protagonistas da produção industrial, as máquinas, elas têm um custo de funcionamento maior porque o petróleo aumenta. Então o custo de produção aumenta. E aí é um círculo vicioso, tá? As pessoas não têm dinheiro para comprar as coisas e as coisas ficam mais caras. É aí que as empresas vendem menos e as empresas não têm lucro para poder bancar, custear a produção. E aí nós temos um cenário de crise mesmo, crash. As ações desabam 80%, 90%, tá? O desemprego aumenta, a inflação aumenta, tudo. O cenário fica um caos até a economia se contrair, o preço do petróleo cair e o governo adotar algumas medidas, etc. Algumas empresas falirem e aí tudo voltar, começar a andar, tá? Então, né, alguns grandes players aí como o Carl Icahn, né, eu publiquei lá a gente compartilhou lá na revista Grafistas a reportagem onde o Carl Icahn fala que os Estados Unidos está prestes a entrar num grande crash, então uma grande crise econômica. E para fechar, a gente vamos olhar aqui as duas principais ações do Ibovespa, começando por Vale que está dentro de uma lateralização no gráfico diário, né, e no gráfico semanal, a priori, está no movimento de consolidação. O movimento de consolidação se dá quando os preços eles sobem muito e aí eles param de subir. Como a força compradora é muito grande, eles não caem, mas eles precisam corrigir até a média. Então eles andam de lado até que a média suba. Quando os preços batem na média que subiu, eles retomam o movimento de alta, tá? Então vamos ver, possivelmente esse é um movimento de consolidação a priori. O ADX está muito baixo, a linha branca está em 21. Geralmente consolidação tem um nível acima de 30. Tá baixo. Então é uma coisa aí para prestar atenção, tá? E no gráfico diário, né, as três médias já estão emboladas, porque na tendência de alta elas ficam todas inclinadas para cima, mesmo que os preços venham e tocam, né, a média de 3, que é a linha branca, ela pode cair, mas ela volta a subir, as três médias ficam, né, sempre alinhadas para cima. Aqui elas se embolaram, quando elas se embolam, já é sinônimo de que a tendência foi perdida. O ADX aqui no gráfico diário está em 10, um nível muito baixo, muito baixo. Então assim, se o indicador de tendência de volume está mostrando que o volume está muito baixo, ele não está reforçando a ideia de ser uma consolidação, tá? Pode ser uma queda mesmo, os preços vão cair e não vão segurar na média de 20 do gráfico semanal. O papel perdeu o timing, perdeu força, né? E ele está andando de lado, né? Quando os preços andam de lado é uma incerteza muito grande, tá? Porque a ideia por trás dos gráficos é o seguinte: se os preços estão subindo, a maior parte dos investidores está achando que os preços estão baratos, tá? Então tá subindo, então, por exemplo, R$96, tá? Ah não, R$96 é um preço bom ainda, então tem player comprando. Agora, se os preços param de subir e começam a cair e andar de lado, é porque o mercado está entendendo que nessa faixa de preços reflete o valuation atual da empresa, tá? Porque se você pegar o valor por ação 96 e multiplicar pelo número de ações, você chega ao valor da empresa, né? Vale deve ter aí, sei lá, mas bilhões aí de valor de mercado. Então esse é o valuation que o mercado entende, tá? E aí é o seguinte, não tem players mais comprando. Não tem players comprando. Então o que acontece alguns players que não querem ficar posicionados vendem, e aí os preços caem, e aí outros
Aí acha, 84 tá barato, né? Tem uma diferença aí, ó, de 84 para 96 é 12 reais, né? Aí vamos comprar, aí compra, baixa 96, não, 96 tá caro. Aí fica oscilando, tá? Fica oscilando, então ele fica dentro de um range. Então é o seguinte, a performance da empresa apresentada atualmente, ela está condicionada a esse valuation. Pelo menos essa é a leitura que o mercado está tendo. Tá? A empresa não está gerando lucro e não está com novas oportunidades, né? Por exemplo, isso aqui é uma empresa de mineração, né? Não tem novas fontes de minério, jazidas que foram identificadas, não tem nada. A empresa está no seu curso normal e aí o mercado anda de lado, né? Não está nem acontecendo nada de negativo, né? Os preços não estão em grande queda, então não está acontecendo nada de negativo. Os investidores que estão fazendo hold, né? Eles se mantêm na empresa, mas ela também não está em nenhum motivo, não há nenhum motivo para valorização. Então o mercado considera isso aí um preço estagnado. Então é isso que a gente pode falar de Vale, que está no movimento lateral e perdeu o time da tendência de alta. Petrobras também, né? Petrobras também chegou aí, ó, numa região de R$34, o mercado não quer comprar mais Petrobras. E aí tá caindo na região de 30, o mercado tá achando interessante, aí compra, aí volta a subir, e aí tá nesse pé. No gráfico semanal fez uma correção, né? Na média de 20, uma correção simétrica, né? Olha só, os candles veio, bateram, e aí já posteriormente, as duas de uma semana já subiu. Beleza, isso aí é uma dinâmica bacana, né? Um timing legal. Só que, né, o DI mais e o DI menos se cruzaram. E isso não é legal. O ideal seria que o DI mais permanecesse acima. E o grande indicador de força será romper aqui em cima, tá? Porque aí vai confirmar mais um pivô. Porque é o seguinte, quando os preços caem para fazer correção, a gente não sabe se eles vão voltar a subir. Nós não temos bola de cristal, tá? Então é um movimento de contração. O ideal é que você fique de fora, né? Mas aí você tem que ter algum critério. Depende de onde que você comprou, a forma como você está conduzindo. Por exemplo, se você comprou lá embaixo e conduziu pela média de 8 períodos, você saiu no lucro. Você vendeu aqui, ó, quando rompeu a média de 8 períodos do gráfico semanal. Beleza, você teve uma condução do trade técnica impecável e operou de forma profissional, tá? E aí os preços fizeram a correção. Agora eles retomam um movimento de alta. Nós não temos pivô de alta no gráfico diário. Porque o ideal é você entrar comprado no semanal. Se você for comprar pelo semanal e baseado nos motivos, nos indicadores do semanal, o ideal é que no gráfico diário já tenha um pivô. Né? Como assim um pivô? Então aqui, ó, por exemplo, aqui, o que precisaria ter? Os preços já terem subido, tá? Fazer correção na média de 20, não na média de 8, mas na média de 20 períodos, e aí retomar o movimento de alta. E aí se os preços já estiverem aqui, nessa formação dessa segunda perna, no gráfico diário, e aí aqui no gráfico semanal está com essa configuração, aí fica bacana, tá? Porque o gráfico diário e o semanal vão estar alinhados, tá? Mas no gráfico diário não está com o pivô de alta, ele está dentro de uma lateralização. Então tem que esperar romper, então tem que esperar romper acima de 35 e 30, 35 e 29, tá? Porque se ele romper aqui, aí ele vai mostrar que ele está com força, ele vai confirmar mais um pivô de alta, né? Porque se ele rompe esse topo aqui, ó, ele vai confirmar que ele vai continuar em movimento de alta, porque é assim, tá? Os preços eles rompem um topo e aí o rompimento de topo com volume, com os indicadores mostrando tendência de alta, é uma confirmação de que os preços vão continuar. A gente trabalha com a teoria de Dow. E a teoria de Dow, ela sempre traça a questão de topos e fundos. Então rompeu, fez uma correção simétrica, respeitando a média de 20. E aí volta a subir, com os preços permanecendo na parte superior da banda de Bollinger, tá? Isso é um indicativo de que a tendência está continuando. E aí esses indicadores são as nossas ferramentas e são as nossas referências. Então aqui, ó, acima de 35,29, eu, dentro do meu trade system, né, se eu opero, por exemplo, o setup, tem um setup chamado confirmação de pivô. É um setup de confirmação de pivô. Esse setup, ele vai sinalizar a compra para mim, esse setup, esse padrão gráfico, quando tiver na região de 35, 5 centavos aqui acima, 35, 35, 35, 34. Vai sinalizar a compra para mim, tá?
Isso se o DMI aqui, ó, o DI+, essa linha verde, estiver bastante acima da linha vermelha, tá indicando tendência de alta e um pivô de alta já foi confirmado aqui, tá? Então, esse é o cenário, é isso que a gente espera, tá? É isso que a gente espera. Tem muita gente que às vezes, né, é aluno meu, e aí o cara, ele gosta, por exemplo, de Petrobras. Tá, beleza, ele quer comprar Petrobras, é uma empresa favorita dele. Tá, aí sempre fica perguntando, o que você tá achando? O que você tá achando? Eu falo, olha, né, eu vou olhar o que está acontecendo. Eu posso te falar o que está acontecendo, é isso. Tá? Eu posso não te falar qual que vai ser o tratamento, né, mas eu posso identificar qual que é a doença, ou posso te falar com possíveis tratamentos. Mas aí eu vou falando, olha, tá assim, acabou de fazer correção, tá retomando um movimento de alta. Mas essa alta aqui, ó, que fez nessas 2 últimas semanas, não é certeza. Para que essas altas pudessem ser a certeza dessa retomada da tendência de alta, seria a linha verde, o DI+, não tivesse cruzado o DI-. Tá? Isso ocorre? Sim, tem vezes que isso ocorre. Quando isso ocorre, é o cenário ideal. Então, assim, para eu te falar, ó, essa retomada da alta seria certeza de que os preços iam voltar a subir, repito, a linha verde estar acima, não ter cruzado a linha vermelha, não ter cruzado. Pode ter tocado ela, mas tocou sem cruzar ou se aproximou e voltou a subir. Inclinou para cima. Pronto. Mostra que a tendência de alta continua. Não foi isso que aconteceu. Então o DMI me ajuda a não apostar que essa retomada da alta é uma retomada da tendência de alta, com força. Ele está me mostrando que não há força suficiente para romper 35,29. Que eu comprar aqui, apostando que os preços já vão romper lá em cima e eu vou ter um ganho expressivo, não é saudável, tá? A gente tem análise técnica como metodologia de análise. A análise técnica, ela é chamada de análise técnica porque ela utiliza indicadores técnicos, tá? Candlesticks, médias móveis, banda de Bollinger, DMI, indicador de volume financeiro, OBV, IFR, MACD e etc. São indicadores técnicos. Então, nós precisamos conhecer o funcionamento dos indicadores e saber ler os indicadores. É isso, tá? Muita gente acha que a análise técnica ela é mais objetiva que a análise fundamentalista, tá? Porque você não vê, por exemplo, análise técnica. Você pode ir na internet aí e ver muita gente fazendo estudos gráficos, tá? Sem ser analista, sem ser nada, fazendo estudos. E o cara falando, olha, o indicador tal tá falando isso, o indicador tal tá falando aquilo. Beleza, o que ele está enxergando, qualquer um pode enxergar em qualquer lugar do mundo. Agora, na análise fundamentalista, você não vê ninguém, né, nenhum perfil aí, ó, de influenciador digital, né, nas redes sociais, nem nada. O cara falando assim, gente, Petrobras, o valor justo de Petrobras é R$40 a ação. Então agora que tem 3,3, tá barato. Você não vê ninguém fazendo isso, porque a análise fundamentalista ela é mais subjetiva. Tá? Ela tem também as suas ferramentas lá, né? As fórmulas, né, de contabilidade, mas ela tem um grau maior de subjetividade. Agora a análise técnica não. A análise técnica você pegou aí um gráfico, você pegou uma plataforma como por exemplo o TradingView. Olha só, eu estou usando aqui o TradingView, uma plataforma gratuita. Os estudos que eu estou fazendo aqui você pode fazer, tá? E aí você pode ler, você vai ler a mesma informação que eu, mesmíssima informação, tá? Então assim, a análise técnica é bastante objetiva e a gente tem que levar em consideração o que está falando os indicadores, né? Por exemplo aqui, ó, petróleo, vamos lá. Então já que nós estamos aqui no TradingView, olha só, petróleo, ele já, beleza, subiu, aqui no gráfico diário ele não se sustentou, foi para baixo da média de 20, foi para cima, não formou um topo maior que o topo anterior, foi um topo menor. Isso aqui já mostra já que a tendência perdeu o timing, tá? Agora no gráfico semanal, embora ele esteja caindo e já fechou abaixo da média de 8, o DI+ permanece acima do DI-. Então qual é a informação que o DMI junto com o gráfico de candlesticks e as médias móveis estão me dizendo? Qual é a informação? Eles estão me dizendo que essa queda é uma correção na média de 20. É isso que eles estão me dizendo. Como assim? O DI+ permanece acima do DI-, tá? E aí, ele está bastante afastado. Né? Esse grau de afastamento aqui, esse nível de afastamento,
me mostra que as forças dos compradores estão maiores. E o máximo que vai acontecer nessa queda é o DI mais e o DI menos se aproximarem. Tá? Igual aconteceu aqui, ó, no gráfico diário. Veja aqui no gráfico diário aqui, ó. Olha só, os preços subiram, caíram na média de 20, DI mais, a linha verde, tocou, DI menos, não se cruzou. Não se cruzou e voltou a subir. Isso daqui, ó, é o padrão perfeito de compra, perfeito. Perfeito, não tem... É isso aqui que a gente está esperando. Isso aqui, ó. Isso aqui, ó. Quem comprou na confirmação desse pivô aqui, ó, foi a compra técnica, mais técnica possível. Possível. Não teve momento, coisa mais perfeita que esse aqui, ó, graficamente. Tá? Porque ele veio, corrigiu, respeitou o DMI, não, o DI menos, mais, não cruzou o DI menos. E é isso daqui, ó. Aí ele mostrou continuidade da tendência de alta. E o que aconteceu? De 97 dólares ele bateu lá 134 dólares. Uma fortuna, porque quando você opera petróleo, você opera alavancado, né? E aí um contrato tem um volume financeiro muito grande. Inclusive é muito perigoso, né? Você operar petróleo, contratos futuros de petróleo. Mas é isso, ó. É esse padrão que a gente está esperando, tá? Então aqui, cadê? Aqui, ó, Petrobras, no gráfico semanal, mostrou? Fez o que aconteceu lá no petróleo? Não, não fez. Então eu não posso trabalhar com o gráfico semanal de Petrobras da mesma maneira que eu trabalhei aqui, ó, no gráfico diário de petróleo. Tá, não posso. E aí é o seguinte, ele tá em queda. Tá, eu já tenho que ter saído. Não tem que ter ficado comprado em petróleo. É a minha opinião, minha sugestão. Não é recomendação nem nada, é minha sugestão baseada no gráfico. Tá caindo. O que você vai esperar? Você vai esperar ela vir na média de 20. E você vai esperar acontecer isso aqui, ó. O DI mais, no máximo tocar o DI menos e voltar a subir. Tá? Porque olha só, ele toca e aí os preços voltam a subir. E aí enquanto os preços estão subindo, eles vão ficar subindo. Tá? Não vai ser uma coisa imediata. Você não precisa de estar ficando a cada minuto, a cada hora aqui esperando. Não. Vai ser uma coisa que vai fluir. A alta vai fluir, ele vai retomar a alta. Se acontecer isso aqui, ó. Se acontecer isso aqui. Você vai esperar acontecer isso aqui. Ponto final. Acabou. Não tem mais nada do que pensar, do que fazer. Nada. Você vai esperar isso aqui. Não aconteceu isso aqui, você fica de fora. Tá? Então análise técnica é isso. Sabe, o pessoal fala, análise técnica é bola de cristal, análise técnica não funciona. Não, meu amigo. Você tem que ter paciência para esperar o padrão gráfico. E quando o padrão gráfico ocorre, você opera. O Warren Buffett, né, que faz análise fundamentalista, ele toma uma decisão a cada ano. Esse ano que ele está tomando muitas decisões. Mas ele está aproveitando a queda, né? Está aproveitando queda que está comprando e ele está com caixa. Né? Ele estava com mais de 100 bilhões de dólares de caixa. Mas assim, ele fica anos. Né? Eu li um artigo mostrando os primeiros 20 anos, né, que quando o Charlie Munger se uniu ao Warren Buffett, né, os primeiros 20 anos deles, eles tomaram 5 decisões só. Em 20 anos. Eles tomaram uma decisão a cada 4 anos. E eles geraram um retorno de 30% ao ano. Então o cara espera lá o valuation, né, o preço cair, chega no preço dele, ele espera os planetas se alinharem, ele espera tudo, ele tem a paciência de Jó, espera anos. E aí por que nós, grafistas, vamos ser diferentes dos fundamentalistas? Eu não vejo razão para isso, tá? O pessoal fica caçando gráfico o tempo todo, gráfico. É porque a análise técnica ela é mais utilizada, né, pelas salas de trade aí das corretoras. E os caras ficam, compra, vende, fica fazendo, ou seja, ficar girando carteira, tá? Por isso que você tem uma consultoria individual, né, um estudo independente de análise técnica, é bom. Né? Alguém que não ganha da corretora para ficar girando carteira de ninguém, tá? Então é isso. Petróleo está em correção. A gente sabe o que vai acontecer? Não. A gente sabe o que a gente espera. É esse padrão aqui, tá? Que eu já falei. Então, assim, isso daqui essa informação já foi, assim, válida para o seu mês de abril, né? Hoje é 1º de abril. Nós estamos aí entrando no mês 4. 1/3 do ano, né, já está se passando. Né? O primeiro trimestre já foi. Né? As empresas já podem começar aí a publicar o balanço. Mas e aí você já tem aí uma ideia
de uma coisa que está fundamental, que o preço do petróleo, o petróleo está ditando muita coisa, tá? Se a inflação global vai subir, se a gasolina vai subir, se vai cair, etc, etc, tá? Então é isso, gente. Eu já falei demais, né? 40 minutos. Peraí, petróleo... Olha só. Um minuto. Esses ativos, todos esses ativos aqui, os principais índices globais, tá? Nikkei, DAX da Alemanha, Nikkei lá da China, Scomp lá do Japão, VIX, ouro, café, milho, trigo, soja, boi gordo, Bitcoin e tal. Todos esses ativos eu já analisei na nova edição da revista Grafistas, tá? A gente publicou ontem, quinta-feira. Você pode acessar pelo link da bio no Instagram ou entrar no nosso canal no Telegram, que o link está no canal. O canal aberto também, o link está da revista. Aí você clica, você vai entrar no nosso Google Drive e você pode vir aqui, ó, transferir. Quando você clica, você vai transferir, vai baixar o PDF gratuitamente da revista, tá? Nessa edição a gente falou sobre, a matéria de capa foi Equity Crowdfunding, que são plataformas aí de investimentos alternativos, e a gente entrevistou o Felipe Souto da Blocks Investimentos, que é uma dessas plataformas, tá? Só passar aqui rapidinho para vocês verem a revista, os temas que a gente abordou aqui, o Felipe Souto da Blocks, nós temos uma entrevista aí com ele, muito bacana, ele falou bastante coisa legal, tá? Sobre isso. Eu falei sobre Equity Crowdfunding, um pouco sobre o que é esse mercado, como que esse mercado começou, como que funciona, etc, etc. Tá? O Oliver falou sobre fundos imobiliários, como construir uma renda. Aí ele fala aqui sobre, ele até mostra que vários tipos de fundos imobiliários. Se você quer concentrar sua carteira, por exemplo, em fundos de fundos, o quanto que você vai conseguir gerar de 0,8. Ele fez uma simulação de carteiras, tá? Ele falou, olha, se você quiser aqui, ó, comprar só fundos de fundos, você vai conseguir 0,8% ao mês. Aproximadamente 0,85. Se você já prefere fundos que investem em CRI, certificados de recebíveis imobiliários, você vai conseguir, na média, 1% ao mês. E aí ele mostrou aqui, ó, qual seria essa carteira. Então é muito interessante, ele disseca aqui possibilidades de uma carteira somente com fundos imobiliários. Na coluna de indicadores técnicos eu falei sobre gráfico de candlesticks, tá? Isso aqui devia ser o primeiro assunto que eu deveria abordar, mas aí eu me lembrei disso agora e eu falei sobre gráfico de candlesticks. O Thiago de Suda fez uma reflexão aí sobre a guerra, né? Muito interessante a reflexão dele. O professor Paulo Miranda, falou sobre a estratégia Barbell. É uma estratégia que é ensinada aí pelo Taleb, né? O Nassim Taleb ensina essa estratégia, a estratégia Barbell. Eu trouxe aqui questões de análise técnica, né? Um setup bastante bacana. Nas 8 questões são exatamente sobre este gráfico aqui, tá? A página do TradingView também veio aqui, ó, estudos. E aí todos os locais que você vê que tem um risco, é um link, tá? Você pode clicar, você pode ver que, olha só, o meu cursor, ele vira para uma mãozinha. Então você pode clicar aqui, todos, tá? Todos os locais que você vê, que é um link, você pode clicar, tá? Se eu voltar aqui, por exemplo, aqui, ó, aqui na entrevista, ele falou aqui, vamos ver... Ele falou aqui sobre aqui, ó, página de captação. Se você clicar aqui, você vai para a página de captação dele. Aqui, ó, eu perguntei aqui, ó, como investir através da Blocks. E aí ele falou, para investir, basta que o investidor se cadastre na nossa plataforma. Se você clicar aqui, ó, se cadastre na nossa plataforma, você vai para a plataforma deles, tá? Então todos os locais que tem risco são links que você pode clicar e você vai para eles, esses links, ok? Esses estudos aqui do TradingView, você pode ir no perfil do Wendel, pode vir aqui e etc e tal, tá? O Javier Mardones, ele assumiu a coluna Oráculo, que é a coluna que se fala sobre criptomoedas, né? Ele vai falar sobre criptos e Web 3.0, né? Um artigo aí bastante completo, muito completo mesmo, sobre criptomoedas. Ele fala, ele dá muitas dicas
muitos detalhes aqui sobre vários programas. É muito prático, tá? Esse artigo dele aqui é muito prático. Pessoal da Vira-Lata Finance também trouxe aí, falando sobre um sorteio de NFTs que eles estão promovendo, tá? O Ricardo trouxe o livro do mês, né? Essa coluna dele ele fala sobre livros. Ele falou sobre o livro A Psicologia Financeira. Nós também vamos começar a traduzir textos do inglês para o português, tá? E aí a gente traduziu primeiro esse texto, essa entrevista com Michael Burry. Esse Michael Burry é um dos investidores que identificou a crise imobiliária nos Estados Unidos, o crash de 2008. Ele antecipou e ficou bilionário. Ele conseguiu ganhar bilhões nessa crise aí. Aliás, eu não sei se chegou a bilhões. Ele ganhou, eu sei que milhões, né? Com essa crise. E ele é retratado no filme A Grande Aposta, tá? Ele é o cara lá que fica tocando bateria lá dentro lá do escritório dele, e que impediu dos investidores saírem do fundo. Os investidores queriam matar ele porque ele impediu, e os investimentos dele estavam caindo, e caiu muito, e os investidores queriam tirar o dinheiro, ele não deixou. E aí, pensa que não, veio a crise, e aí os investimentos, né, multiplicaram por, enfim, milhões, né? E aí se mostrou que o cara é um gênio, né? E aí tem esse artigo aqui, foi até o Javier Mardones que traduziu pra gente, e ele disseca no artigo, que é uma entrevista, né, que foi o original é em inglês, e ele fala sobre o modo como que ele investe, tá? Cara, o que ele olha, etc e tal. Tá, aqui que ó, a gente repostou aqui, republicou um artigo do Brasil Journal, né, onde o Carl Icahn, né, esse cara aqui que é uma das grandes lendas aí do mercado, ele fala que os Estados Unidos está entrando numa recessão, tá? E eu trago aqui, ó, os estudos de position trade, que é o que eu falei aqui, ó, desses ativos, tá? Olha só, eu faço estudo aqui, ó, Ibovespa, SP500, VIX, né, o índice, ó, de Xangai, da China, Nikkei, do Japão, DAX da Alemanha, DXY, EXY, petróleo, ouro, milho, soja, açúcar, trigo, boi gordo, café, Bitcoin, Ethereum, Ripple, Litecoin, Bitcoin Cash. Eu recomendo aqui, ó, 4 livros na coluna desse mês, muito interessantes esses 4 livros, tá? E por fim nós temos o link aqui também para a edição anterior da Grafistas. Então é isso. Essa é a edição, acesse, né, e leia aí no seu final de semana, que a revista está muito interessante, ok? Qualquer dúvida estou à disposição. Um abraço a todos e, se Deus quiser, até a próxima semana.